Olá, pessoal. É um prazer estar novamente participando da jornada online GEMOCA, falando sobre tratamentos oncológicos e fertilidade. Meu nome é Ana Beatriz, eu sou bióloga formada pela Unicamp, sou especialista em reprodução humana assistida pela Associação Instituto Sapiente. Atualmente trabalho como embriologista sênior e coordenadora do laboratório de FIV da Engravida DF, da qual sou responsável técnica, e sou membro da Associação Brasileira de Embriologistas em Medicina Reprodutiva, que é a PRONúcleo. Vamos começar caracterizando, né, definindo o que é um câncer. Então, neoplasias malignas, elas são caracterizadas pelo crescimento exacerbado e descontrolado de células que têm a capacidade de invadir outros tecidos e órgãos. Elas são Elas podem ter causas endógenas, então coisas inerentes ao nosso corpo, ao nosso organismo, como uma variação no nosso sistema de reparo de DNA, uma alteração no nosso sistema de detoxificação, como pode ter causas externas, né, como hábitos de vida, tabagismo, exposição eh, a, a raios solares. E as células cancerígenas, elas têm algumas particularidades que são os fatores que levam ela a ser uma célula cancerígena, né? Então, elas são capazes de evadir o sistema imunológico, elas são capazes de resistir à apoptose, né? Que é a morte celular programada. Então, assim, elas se tornam células imortais, que conseguem também reprogramar todo o metabolismo energético e manter a sinalização para a proliferação fazendo com que ela seja não só imortal, como replicativa e possa gerar invasão, metástase, com formação ainda de vasos sanguíneos. Nos Estados Unidos, 2,4 milhões de mulheres são sobreviventes do câncer, sendo 10% em idade reprodutiva e o mais comum é o câncer de mama. Em homens, o câncer mais comum é o câncer de testículo, e que é uma das neoplasias mais curáveis quando diagnosticada nos estágios iniciais. Os tratamentos oncológicos são uma ou mais terapias combinadas que visam suprimir o desenvolvimento tumoral. Dependendo da localização e do tipo de câncer, existem vários tipos de tratamento, como cirurgia, radioterapia, transplante de medula óssea. Hoje se fala também em controle imunobiológico, e no caso da tireoide, pode envolver também a cirurgia para remoção da tireoide ou radioterapia. Os diferentes quimioterápicos, eles têm diferentes mecanismos de ação, como impedir a replicação do DNA, ou se ligar ao DNA, inibir a fase S do ciclo celular, bloqueio da síntese de DNA, inibição do fuso mitótico, enfim, esses mecanismos de ação, eles têm a mesma finalidade, que é impedir a divisão celular das células tumorais. Agora, entrando na questão da infertilidade, pela Organização Mundial da Saúde, ela é definida como a incapacidade de obter gestação após 12 meses de sexo regular sem uso de contraceptivos. Gestação completa, tá, gente? Então, se tem um abortamento no meio do caminho, a ideia é que, se não teve uma gestação com nascido vivo após 12 meses de sexo regular sem os contraceptivos, já é considerado um casal infértil. No entanto, essa definição ela é muito limitada. E ano passado, a Associação Americana de Medicina Reprodutiva lançou alguns outros critérios para a infertilidade, como a inabilidade de alcançar a gestação baseada na história clínica, sexual e reprodutiva das pessoas, achados físicos, testes diagnósticos ou qualquer combinação desses fatores, a necessidade de intervenção médica, incluindo, mas não só, o uso de gametas ou embriões doados para alcançar a gestação, pessoas que praticam sexo desprotegido regularmente, mesmo sem nenhuma doença ou condição que sugira uma dificuldade para engravidar. Essas novas definições, elas abrangem um grupo de pessoas muito maior, como casais em relacionamento homossexual e pessoas que buscam ter um filho solo. É indicada a avaliação de especialistas se após 12 meses de tentativa, né? É, se os óvulos tiverem menos do que 35 anos, que é a idade da pessoa que vai ceder os óvulos, e a partir de 6 meses de tentativa, se quem tem óvulo, a pessoa que vai ceder os óvulos
tiver a partir de 35 anos. Não necessariamente você vai ter que fazer já um tratamento de cara, mas é importante uma investigação, até mesmo para regular hábitos de vida e aumentar suas chances. A infertilidade também pode ter causas endógenas, como a endometriose, a idade materna avançada, então, conforme a gente vai envelhecendo, nossos óvulos também vão envelhecendo e eles têm maior dificuldade de separar os cromossomos durante a meiose. E isso pode aumentar o risco de aneuploidias, que vai dificultar uma gestação. E a presença de síndromes como Klinefelter, que daí não há produção de espermatozoides. E pode ter causas exógenas também, como o tabagismo, ah, ciclo desregulado de sono, que pode prejudicar todo o ciclo de produção hormonal consequentemente, a produção de óvulos espermatozoides e tratamentos oncológicos. É estimado que um a cada 6 casais heterossexuais, cis, sofram com infertilidade, sendo que a proporção entre fatores de origem masculina e de origem feminina são equivalentes, de 40%, e em 20% dos casos existe fatores múltiplos de infertilidade, masculino e feminino, ou são casos de infertilidade sem causa aparente. Então, a gente sabe que alguns cânceres eles podem afetar o potencial reprodutivo, né? Se ele afeta nossos ovários, se ele afeta nossos testículos, mas como que o tratamento pode causar infertilidade? A questão é que a maioria dos tumores ela é tratada com substâncias que são gonadotóxicas, ou seja, que elas afetam, são tóxicas para as nossas gônadas produtoras de gametos. Então, no caso dos testículos, é possível que haja uma redução da concentração e da motilidade, que é a capacidade de nadar dos espermatozoides. É possível que tenha uma alteração morfológica dos espermatozoides, então, um defeito de peça intermediária, de flagelo, de cabeça, que pode comprometer sua natação, pode comprometer a sua ligação ali com a zona pelúcida e com a membrana do óvulo e também um comprometimento do DNA espermático que pode gerar abortamento de repetição. No caso dos ovários, é possível que haja uma diminuição da reserva ovariana, ou seja, uma diminuição da quantidade de folículos disponíveis para a formação dos óvulos. Pode causar um desequilíbrio hormonal, tanto no eixo de produção de estradiol, progesterona, AMH, FSH, LH, ou até mesmo alterações anatômicas ou vascular de ovários, tubas uterinas, do próprio útero, do colo e da vagina. O risco de infertilidade a partir dos tratamentos oncológicos depende da idade do paciente, do seu gênero, da dose cumulativa, do sítio de origem da neoplasia e do tipo de tratamento. Alguns protocolos já são estudados, já foram estudados em relação ao risco de infertilidade, tanto em mulheres quanto em homens, sendo que certos protocolos, como o transplante de CTH com ciclofosfamida RCT ou ciclofosfamida busulfano, é um risco muito alto de gerar amenorreia, né, que é a perda da menstruação, ou afetar a reserva ovariana. E outros têm riscos muito baixos, como o uso de tamoxifeno. Outros ainda não têm risco conhecido, né? Então, dependendo do caso, pode ser desaconselhável. Ou a paciente ser orientada, que pode afetar a infertilidade dela. No caso de homens também existe esses estudos com os protocolos que podem causar azospermia prolongada ou permanente. Azospermia é quando não tem espermatozoides no ejaculado. No caso de azospermia causada por tratamentos oncológicos, o esperado é que haja a inibição da produção de espermatozoides. Por isso, não teria espermatozoides no ejaculado e a redução da concentração espermática. Também há riscos desconhecidos, risco baixo, nulo, baixo, intermediário ou alto.
Os agentes alquilantes já se sabe que tem efeito gonadotóxico agressivo. As antraciclinas têm um menor efeito gonadotóxico, mas induz a apoptose de células germinativas masculinas, provocando a redução da concentração espermática e do volume testicular, que é o indicativo também dessa capacidade de produção espermática. A cisplatina tem um alto risco de causar infertilidade, sendo que provoca 80% de chance de desenvolver amenorreia ou falência ovariana precoce e azoospermia. E os alcaloides da vinca podem interromper a maturação espermática. Os fármacos que não são administrados individualmente são mais difíceis de estabelecer o risco, né? Porque daí a gente não sabe qual exatamente que está causando a infertilidade, né? E os danos ao sistema reprodutivo são inevitáveis? O que fazer? Existem algumas técnicas nos laboratórios de reprodução assistida que visam preservar a fertilidade. Essas técnicas elas são aplicadas tanto para casos de paciente que vai passar por um tratamento oncológico, quanto por motivos sociais, como, por exemplo, a pessoa deseja postergar a maternidade e busca congelar os óvulos para ter óvulos mais saudáveis para serem utilizados no futuro e aumentar a chance de gestação caso não consiga engravidar naturalmente. Então, a gente pode fazer o congelamento de espermatozoides, cujo custo é relativamente baixo, tem uma fácil manipulação, a técnica é simples e não é necessário preparo prévio. Então, esses espermatozoides eles podem ser coletados por masturbação pelo próprio paciente, né? Quando há no ejaculado espermatozoides móveis e viáveis. Se houver espermatozoides no ejaculado, é possível tentar coletar esses espermatozoides direto do testículo quando, em caso de azoospermia obstrutiva. Quando a azoospermia obstrutiva, quer dizer que tem alguma coisa impedindo a passagem do espermatozoide entre o testículo e o ejaculado. Então, no caso, por exemplo, de um paciente que seja vasectomizado. Em alguns casos, o paciente pode ter que estar tomando algum medicamento, como opioides, para controle de dor, e dependendo do medicamento, é, o padrão de contração muscular durante a ejaculação pode ser alterado e esses espermatozoides irem, ao invés de ir para o ejaculado, irem para a bexiga. Nesses casos, o paciente costuma mencionar que o ejaculado é seco, que ele não ejacula como ejaculava antes. E aí, nesses casos, a gente pode investigar se está acontecendo a ejaculação retrógrada e conseguimos obter esses espermatozoides a partir da urina após um protocolo de alcalinização dela, para evitar o dano aos espermatozoides por conta da acidez da urina. Para isso, né, o processo de congelamento, a gente pega a amostra de sêmen, avalia os espermatozoides em concentração, morfologia e motilidade. Nós adicionamos crioprotetores a essa amostra e colocamos ou em palhetas ou em criotubos identificados com o nome do paciente, código de congelamento, código do sistema, né, que for utilizado na clínica, e essas amostras são armazenadas a menos 196 graus Celsius em botijões contendo nitrogênio líquido. Nessa temperatura, as funções fisiológicas são pausadas, então essas células não têm validade determinada. É muito comum que em casos de tratamento oncológico, o paciente tenha que fazer alguma cirurgia ou iniciar a quimioterapia muito rapidamente. E aí, para fazer o congelamento de sêmen, a gente precisa de exames sorológicos que são obrigatórios, exigidos pela Anvisa, na RDC 771. E só que nesses casos em que há uma urgência de iniciar o tratamento, pode ser que não tenha tempo hábil para sair o resultado destes exames. Nestes casos, a gente mantém as amostras em um botijão de quarentena e caso haja alguma infecção detectada nos exames, aí nós movemos essa amostra para um botijão específico para a infecção encontrada. Então, por exemplo, se o paciente tem hepatite B, a gente vai deslocar essa amostra para um botijão exclusivo para amostras que são positivas para hepatite B.
possível também fazer o congelamento dos oócitos, porém é um processo mais delicado, tem um custo mais alto e é necessário fazer estímulo hormonal dos folículos para que haja a maturação dos oócitos e por cirurgia eles sejam obtidos e congelados. Ele tem uma menor taxa de sucesso em relação a, aos espermatozoides, né? Mas ainda tem boas chances de sucesso e só pode ser feito em pacientes que são pós-púberes, ou seja, pacientes que já passaram pela puberdade. É recomendado o congelamento de aproximadamente 15 óvulos maduros para ter uma boa chance de gestação no futuro. Esse número pode variar de acordo com a idade da paciente e quantos filhos ela pensa, deseja ter no futuro. Então, essa primeira imagem mostra os folículos da paciente. Então, cada bolinha pretinha aqui é um folículo. A parte escura do ultrassom, né, representa líquido. Então, cada casinha dessa tem um líquido folicular que, com uma grande agulha, é aspirado e esse líquido vai para o laboratório e a gente vai buscar visualmente, com o uso de um estereomicroscópio, os óvulos. Os óvulos, eles vêm desta forma, todos envoltos por células granulosas, que serão retiradas do processo de denudação, com o uso de ácido hialurônico e é, ação mecânica por pipetas, lavagem, né? Até que eles ficam bem limpinhos e a gente vai avaliar no microscópio, ver quais estão em estágio de metáfase 2, que esses que serão congelados, e aí eles são congelados também em nitrogênio líquido, em palhetas identificadas com o código do paciente, nome da paciente, data, enfim. Existem são técnicas muito bem estabelecidas. Então, o congelamento de ovos é uma técnica que é muito recorrente no laboratório, é muito comum. E a gente tem várias notícias já de como é possível ser mãe após o câncer, tendo congelado os seus óvulos antes, ou seus embriões, que vai ser a próxima. Então, a gente pode também congelar embriões, também é um processo muito comum nos laboratórios, não só para pacientes que buscam preservar a fertilidade, mas pacientes que querem engravidar logo também. Também é um processo delicado, também é necessária a estimulação ovariana e cirurgia, a não ser que sejam utilizados óvulos doados, que daí, nesse caso, quem vai passar pela estimulação ovariana e cirurgia vai ser a doadora. Tem uma maior taxa de sucesso, então a chance de sobrevivência dos embriões é em torno de 99%, dos óvulos é em torno de 90%, e também só é possível em pacientes pós-púberes. Para isso, né, o óvulo vai ser fertilizado, a gente vai manter esses óvulos em cultivo na incubadora, vai reavaliando durante o desenvolvimento embrionário, e aí os embriões de boa qualidade são congelados, também em menos 196 graus Celsius, congelados em botijões de nitrogênio líquido. Então, no caso de congelamento de embriões, se você não está em uma produção independente, né? Se você não está buscando maternidade solo ou paternidade solo, a custódia, né, a guarda desses embriões é do casal. Então, no caso de divórcio, no caso de morte de um dos parceiros, ou separação, a gente tem que estar previsto no termo de consentimento sobre o destino desses embriões. Então, trouxe esses casos de exemplo, né, em que um casal separou, e briga na justiça para fazer a transferência de embriões congelados, né? A moça fez um tratamento contra câncer de mama, ela é infértil, ela não produz mais óvulos, e o marido não quer que ela utilize os embriões que foram congelados, porque ele não quer mais ser pai, ao menos com ela. Ela entrou na justiça para ter a autorização de poder transferir esses embriões, apesar de ele não querer. Essas análises vão ser avaliadas caso a caso, mas pode ser muito difícil para mulheres que não produzem mais óvulos ter a única chance nesses embriões congelados.
E se não der certo, talvez ter que partir para o uso de óvulo de doadora. Existe também a possibilidade do congelamento de tecido testicular, só que essa técnica ainda é considerada como experimental, mas será uma alternativa, se tudo der certo, para meninos que ainda não passaram pela puberdade. Por enquanto, ainda é um procedimento também de custo alto, de processo delicado, mas já temos bons resultados em primatas. Esse macaquinho foi o primeiro nascido em 2019, após a utilização de criopreservação de tecido testicular. E hoje temos também a opção do congelamento de tecido ovariano. Não é mais considerado experimental, mas ainda também não é amplamente disponível. Poucas clínicas fazem, ainda não existem muitos kits para fazer esse congelamento. Tem um custo alto, também é um processo delicado, mas pode trazer uma chance de poder gerar naturalmente um bebê em casos de meninas pré-púberes que passem por um tratamento oncológico. No caso do tecido ovariano, como que funcionaria, né? Então, a paciente, antes de iniciar o tratamento oncológico, passaria por uma cirurgia para remover parte do tecido ovariano. Esse tecido seria congelado, e aí no futuro, esse tecido seria descongelado e transplantado de volta para a paciente. E aí haveria ainda a manutenção da produção de óvulos e aí ela poderia engravidar naturalmente, como foi o caso dessa Moasa, essa paciente que teve o nenenzinho dela depois de ter congelado os seus óvulos quando era criança. Os seus óvulos não, desculpa, o tecido ovariano quando era criança. Existem novas tecnologias em desenvolvimento. Uma das mulheres que trabalha comigo, a Milena Durão, ela trabalha estudando o uso de nanotecnologia para a criopreservação de tecido ovariano. Esperamos em breve ter publicações e poder ter a técnica já mais amplamente disponível para as pacientes. Quando os pais tiveram câncer, né, eles têm maiores chances de formação congênita nas crianças, né? E devido aos efeitos mutagênicos, ou seja, de formação de mutações e teratogênicos, que geram malformações, a partir dos quimioterápicos, é recomendado aguardar pelo menos 6 meses para tentar uma nova gestação após o término do tratamento, né? Isso em caso de você não ter congelado os seus ovos, não ter congelado os espermatozoides antes do tratamento. E existe a possibilidade de realizar a biópsia dos embriões para identificar aneuploidias. Então, se o casal está com medo, né, por conta da quimioterapia, a gente pode retirar parte das células do trofectoderma do blastocisto. O trofectoderma são aquelas células que dão origem à placenta, para identificar se há alguma alteração no número de cromossomos dessas células. Outras alterações não seriam possíveis de avaliar, a não ser que o casal tenha alguma doença familiar conhecida e aí possa fazer uma avaliação de doença monogênica. Mas na maioria dos casos, a análise é para identificar aneuploidias. É uma possibilidade para esses pacientes também. É importantíssimo que o paciente seja esclarecido quanto ao protocolo de tratamento oncológico e qual é o possível impacto em sua fertilidade e orientado sobre a possível preservação da fertilidade. É necessário um diálogo aberto entre o médico oncologista e o especialista em reprodução para avaliar quais são os melhores protocolos, inclusive de estímulo, desses ovários e aconselhamento quanto à preservação da fertilidade, suas técnicas e riscos. Os pacientes eles devem discutir e formalizar por escrito com a clínica de reprodução qual será o destino do material preservado em caso de doença incapacitante, falecimento, divórcio, etc. Nem sempre é possível iniciar a estimulação ovariana antes do início do tratamento oncológico. Então, mas nos casos que são possíveis, né, é, pode ser, dependendo do caso, né? Pode esperar um próximo ciclo menstrual para iniciar a estimulação ovariana ou iniciar imediatamente. E aí, nesses casos,
Os protocolos eles induzem a luteinização com o uso de inibidores da produção e atividade do estrogênio, que é para evitar também que piore a evolução do câncer. Até o século XX, o diagnóstico de câncer era uma sentença de morte, que trazia um grande estigma e isolamento dos pacientes. A descoberta da doença ela traz medo da dor, medo do sofrimento, da mutilação e insegurança em relação à morte. E a possibilidade de ter filhos e próprios genes aumenta a esperança durante o tratamento, trazendo uma visão de futuro para o paciente, ainda que eles não desejem filhos no momento. Igualmente, tratamentos de infertilidade também trazem muita dor, muita ansiedade, muita frustração. Todo o diagnóstico da infertilidade, na verdade, e é o sofrimento equiparável a pacientes que descobrem que estão com câncer. Existe um trabalho nacional que estima que menos de 10% dos oncologistas brasileiros se preocupam com a preservação da fertilidade de seus pacientes, ou seja, muitas vezes nem estão cientes de que isso é possível. Mas eu vejo uma mudança no cenário hoje. Cada vez a gente recebe mais pacientes que vão iniciar tratamento quimioterápico indicado pelos seus oncologistas. No entanto, se não for feita, né, a preservação da fertilidade, ah, e aí você se tornou infértil após o tratamento oncológico, ou fez a preservação da fertilidade, mas não deu certo, né? Ou os ossos não geraram embriões viáveis, ou transferiu, mas não engravidou, ou perdeu o embrião, não tem mais outras possibilidades com os próprios ovos ou com os próprios espermatozoides, há a possibilidade de constituir família com o uso de recepção de óvulos doados, ou espermatozoides doados, ou embriões doados. Há a possibilidade de fazer tratamento com útero de substituição, então alguém vai gestar pela outra pessoa, ou ainda a adoção. Tanto o diagnóstico e o tratamento oncológico, como eu já disse, trazem muito estresse e ansiedade, por isso é importante que o trabalho seja multidisciplinar, né? Então é importante que os pacientes contem com o apoio de psicólogos, nutricionista e psiquiatra para que seja estimulado e fortalecido durante a sua jornada e tenha uma grande rede de apoio, ou uma rede de apoio muito. Muito obrigada. Se vocês tiverem qualquer dúvidas, qualquer comentário, sugestões, podem mandar para o meu e-mail ou para o meu Instagram. E eu espero que tenham uma excelente jornada.